Jesus, glória a Deus. Estamos aqui nessa congregação onde tem poucas pessoas. Algumas pessoas ficaram para vir, mas não apareceu. Hoje é culto de Santa Ceia, né, onde vou estar ministrando. Pela primeira vez a Santa Ceia, né, vou estar entregando aos irmãos e participando aqui junto da Santa Ceia do Senhor Jesus, lembrando, né, da morte e ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi Jesus me escondi, em refúgio seguro nele achei. Aleluia, Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Bênção sem par, chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Mandamos chuvas constantes, chuvas do Consolador, concedido do Consolador, paz os filhos, arruinado de amor, chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Mandamos chuvas constantes, chuva do Consolador. Aleluia, Jesus. Santo Consolador, pela paz os perdidos, arruinado de amor, chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Chuvas constantes, chuvas do Consolador. Batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Aleluia, Jesus. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar,
Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair a guarda-rocha, não há quem possa, não há como o nosso Deus. Regido, trouxe as pragas, humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Nós Deus com este Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Aleluia, Jesus. Ele é o Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão, faz de ti um campeão. Amém. Salmo 91, Que glória. diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Amém? Viu que palavra, que versículo tremendo que o Senhor nos concede? Aleluia. Aquele que habita, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é nosso refúgio, o Altíssimo é nossa fortaleza. Aleluia. É no Altíssimo que nós, no momento de dificuldade, nós olhamos para Ele e clamamos e Ele responde. Glória a Deus. É no Altíssimo que nós olhamos para Ele e pedimos para que Ele venha nos proteger e Ele nos protege. Glória a Deus. É no Altíssimo que Ele traz para nós e nossa família a saúde espiritual, a saúde sentimental, a saúde na vida financeira, a saúde na nossa carne. Aleluia. Aleluia! Maravilha, Deus. É o nosso Deus, Glória a Jesus. o Deus tremendo, o Deus maravilhoso, o Deus onisciente, o Deus onipotente. Aleluia! O Deus onipresente. Aleluia. O Deus onisciente que Ele sabe todas as coisas. Glória a Deus. O Deus onipotente que todo o poder está nas suas mãos. Aleluia, Jesus. E o Deus onipresente que Ele está aqui neste momento. Eu creio, Jesus. Aleluia! Maravilha. É nosso Deus que direciona a sua igreja. Seja Deus. É nosso Deus que direciona o seu povo. Porque Ele diz na sua palavra santa que nós aqui na terra, nós ia viver de bonança, de vitória. Sabe o que Ele falou? No mundo tereis aflição, perseguição, mas assim como eu venci, vós vencerá também. Aleluia! Deus não nos chamou para que nós venhamos viver uma vida repleta de vitória, de bênção, de milagre. Não. Deus nos chamou para que nós venhamos seguir os passos dele. Aleluia. E no momento que o Senhor teve aqui na terra, grande foi o sofrimento. Ele foi rejeitado, ele foi apredejado, ele foi caluniado, cuspiram no rosto do nosso Senhor, chicotearam o nosso Senhor e ainda há pouco crucificaram. Mas nem assim Ele não quis
passasse por ele. Aleluia. Ele aceitou. Por amor de mim, por amor de cada um dos que se encontra neste momento. Está difícil, minha amada irmã. Aleluia. A caminhada. Mas saiba que o Senhor Jesus está contigo. Aleluia. Está difícil, meu irmão. Aleluia. Mas o Senhor está contigo. Aleluia. O maravilhoso é isso, é a certeza que nós estamos passando luta, tribulação, prova aqui na terra, mas nós vamos ter um local, um lugar especial que o Senhor preparou para nós, onde lá não haverá dor, onde lá não haverá rancor, onde lá não haverá perseguição, onde lá só tem bênção e vitória para todo sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia! Maravilha. Glória a Deus! O Senhor diz que eis que vou preparar um lugar, e quando preparar um lugar, voltarei e buscarei vós para mim mesmo. Aleluia! Então vamos se preparar, aleluia! Não vamos tropeçar, nem olhar para um lado, nem para o outro, nem para trás, mas vamos olhar para aquele que vive e reina para todo sempre. Graça te dou, Senhor, e muito obrigado pela oportunidade. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purifica também, ó Senhor. Aleluia. Que maravilha de amor, pois mais salvo que a neve, o teu sangue tornas, ó Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Lá, ele está bem celebrando, né, a Santa Ceia ali para os irmãos, né? Em Marcos também está, mas para a abertura aqui do texto, eu me
me chamou bastante a atenção essa palavra, Lucas capítulo 22, e gostaria que a amada igreja lesse em uma só voz. Vamos ver todo mundo junto, esses dois versículos para ficar como base, e vou trazer uma breve reflexão bem rápida, bem objetiva, e em seguida nós vamos orar pelo pão, né, e orar também pelo suco de uva, que representa o sangue de Cristo. Mas antes eu gostaria de abrir essa Santa Ceia com esse versículo, e vocês leiam aí em nome do Senhor Jesus, tudo isso, uma só voz, versículo 19 e 20, Lucas 22, doutor Lucas, né, capítulo 22, versículo 19 e 20, vamos lá? E tomando o pão, tendo dado graças, e deu aos seus discípulos, né? Por vós, fazer isso em memória de mim, semelhantemente, pois assim que tem dado o pão, dando graças, deu também, pegou também o vinho, né? Pela aliança derramado em vós, fazeis isso em memória de mim. Amém? E se você der continuação na leitura, você vai ver que aqui ele estava aqui fazendo essa leitura, e em seguida ele sai para os Montes das Oliveiras, né? A gente entender a forma como Jesus ele aceava com os discípulos, né? Eu estava pegando mais alguns textos, algumas referências em alguns outros lugares. O apóstolo Paulo, no capítulo 20, também no versículo 9, também o apóstolo Paulo, depois que ele ter descido para atender um jovem que tinha caído, né, tinha ali quebrado o pescoço, cochilou, caiu, quebrou o pescoço e morreu, né, do versículo 7 ao 9. Quando chega no versículo 11, e diz que o apóstolo Paulo volta, entrega a Santa Ceia aos irmãos e continua pregando. Isso é uma das mensagens maiores que dos evangelhos, né? Ficou registrado uma das mensagens, alguns historiadores, né? Eles chegam a dizer que essa mensagem de Paulo durou 18 horas, né, de pregação de Paulo. Foi uma das pregações maiores, pregou mais que Jesus, né? Porque foi uma mensagem o dia todo e à noite, e ele só parou à meia-noite, né, com essa mensagem. Foi a última dele, quando ele ali estava já se despedindo, né, dos irmãos da igreja. E a igreja, ficaram ali, muitos ficaram já com saudade, né, quando é que ele poderia voltar. Só que ali ele não voltou mais, ali foi a sua despedida, né, a última Santa Ceia que Paulo deu junto com os irmãos para seguir a viagem para ser julgado em Roma. E aí eu creio que os irmãos já conhecem um pouco a história, né? Ali ele foi levado à praça pública e foi tirado a sua cabeça com espada, né? E ali ele foi executado, né? Foi morto. Mas antes de chegar ao julgamento, né, de Paulo ele foi naufragado, né? O navio, a promessa que Deus tinha feito a ele, que ninguém, nem ele morreria antes do dia que foi determinado para a morte dele. Se a gente for conjecturar, colocar a história de Jesus, tentaram matar Jesus várias vezes em algumas províncias, né, que ele entrou em algumas sinagogas, expulsando ele da sinagoga e querendo até o predejar, né, Jesus Cristo. E Jesus, toda a vida, ele ali foi também impedido, né, as pessoas ali impediram de acontecer, porque estava no controle de Deus. A hora de Jesus não tinha chegado. Mesmo assim, eu e você, irmãos, quantos livramentos todos os dias Deus não dá para mim e você, para a nossa família, né? E a nossa hora vai chegar. Agora vai chegar quando Deus quiser, não é quando o inimigo quer. O inimigo, ele luta contra a nossa alma 24 horas no ar. Eu sempre costumo dizer que Satanás trabalha 24 horas e ainda faz hora extra, né? Mas o que a gente tem que fazer é vigiar, crer na promessa, né? Porque hoje eu fiz um vídeo, coloquei no meu canal do YouTube,
e peguei um pedacinho pequeno, coloquei lá no grupo e enviei um pedaço também lá no meu Instagram, falando em relação a respeito sobre a promessa que Deus fez a Isabel e também a Maria. Interessante, irmãos, que a mesma promessa foi cumprida, no mesmo ano foi nascido os dois meninos, né? Se conheceram apenas um abraço, quando eles se abraçaram ali, se alegraram, os meninos pularam dentro no ventre, né, de Isabel e também de Maria, as duas grávidas, né? Mas depois, daquela separação, 30 anos depois, se encontra João Batista batizando, né, todas aquelas pessoas, e também estava Jesus indo no meio da multidão, cumprindo o que estava na lei, porque os profetas já tinham profetizado que ele vinha para se compadecer por nós e dar a vida dele por nós. Ele veio como um cordeiro no meio das Bíblias, né? E quando João Batista estava ali dizendo, eu batizo vocês todos com a água só para o arrependimento, né? Mas virá um aí que batizará com fogo e com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, em João 3, versículo 29, está escrito ali também que João Batista, ele apresenta Jesus depois que ele faz aquele ritual, cumpre aquele ritual, porque tinha que cumprir o que estava na lei. Ele permitiu ser batizado por João Batista apenas para cumprir a lei ali que já estava na lei, né? Que todos ali que chegassem naquela região tinha que passar pelas mãos de João Batista, e João Batista batizar a todos. Não importa o tamanho do pecado, cada um. O importante é que as pessoas vinham, se arrependiam, eram batizados e seguiam, e a multidão foi crescendo e foi ficando maior. Chegou ao ponto que a multidão foi diminuindo, e os discípulos de João Batista começou a questionar e começou a falar para João Batista: João Batista, tem uma aí, aquele que o senhor batizou, que está arrebanhando todos esse rebanho aí, todas essas pessoas aí que você batizou, está nos abandonando, está nos deixando, né? E João Batista vai e disse: vocês dois também têm que estar preparados para seguir ele, porque daqui para frente agora é ele, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3, 29 está escrito, e no 30 ele responde para os discípulos: o que importa é que eu diminua e que ele cresça, né? Então a cada dia temos que diminuir, né, do nosso eu, temos que fazer igual como Jesus falou ali em Lucas capítulo 9, versículo 23: se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se quiser, ainda há uma cruz para nós carregar, e temos que renunciar a cada dia, temos que deixar de lado, né, o embaraço, né, das coisas que vem trazer de nós, para nós tristeza, tirar a nossa paz. Temos que focar na palavra, tem que amar na palavra, tem que viver na palavra, tem que caminhar pela palavra, e tem que procurar cuidar bem do seu estar mais precioso, que é a sua alma. A nossa alma precisa, tem dia que geme, tem dia que nós queremos jogar a toalha, queremos desistir, porque a gente se envolve e tenta querer pegar a cruz de outro sem ter condições de carregar, né? A gente primeiro temos que pedir a Deus força, para que Deus dê força para nós carregar a nossa própria cruz primeiro. Depois, quando nós conseguir ter condições de estar forte na presença de Deus, aí nós vamos conseguir também ter força para ajudar os outros que estão fracos, estão caídos, levantar aqueles que estão desanimados. Jesus, ele mesmo deu uma grande lição ali em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Então precisamos, irmãos, entender o que o Espírito Santo fala em nosso coração. Aqui nas cartas aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, também está escrito, quando ali Deus ele pede para nós seguir a paz com todos. Como diz também em Mateus 18, versículo 15 ao 20, quando o Pedro estava ali desanimado, estava sendo afrontado pelos irmãos, estava passando por uma situação difícil, e ali as pessoas ali ficavam sempre tentando tirar do sério Pedro, e Pedro foi um dos que mais deu trabalho no ministério de Jesus, mas mesmo assim Jesus não desprezou Pedro. Pedro era um dos que mais Jesus amava. Mas o que mais amava Jesus entre todos os discípulos era João, ao ponto de João colocar a cabeça no peito de Jesus, né? E Jesus ficava ali fazendo cafuné no
da cabeça de João, né? João era querido também por Jesus. Jesus, ele amava todos por igual. Jesus não fazia acepção de nenhum. Tinha uns que eram mais calmos, outros eram mais, uns que eram mais no sentido assim, afoito, né? Assim, agressivo com as palavras. Era do jeito, do temperamento de Pedro, né? Pedro, ele falava pelos cotovelos. Pedro tomava a frente dos outros, falava pelos outros, né? Mas teve um momento, irmãos, que Pedro, ele teve que se converter. João, aqui nesse mesmo texto que foi lido aqui, no versículo 19 e 20, se você der uma leitura um pouquinho mais lá na frente, você vai ver aqui no versículo 62, diz aqui que Pedro saiu do pátio, lá fora, chorou amargamente. Quer dizer, ele chorou, ele estava ali arrependido, por ele ter negado a Jesus, né? Mas ele aqui se lembra da promessa que Jesus tinha feito para Pedro. Pedro, quando tu voltarem, né, aos seus irmãos, apacenta, né? Cuide deles, né? Seja o líder deles. Então ali Jesus colocou Pedro como cabeça, foi uma espécie de um pastor presidente. Pedro ele ficou ali como um líder, né, cuidando. Poderia ter colocado Mateus, que era um homem intelectual, era um homem que falava vários idiomas, era um doutor, né? Ele conhecia o Torá, conhecia a lei de Moisés. Mateus, ele era coletor, né? Ele tinha carteira assinada ali por César, né? Ele tinha um trabalho ali de coletar, né, impostos, né? E você pode ver lá em Mateus capítulo 8, que Jesus entra no meio daquela multidão, aquela fila que estava lá, e procurou a fila mais menor que tinha, e quando chega lá, olha para pagar o imposto. O próprio Jesus, ele cumpriu a lei, né? Ele olha para lá e diz: olha, eu vou ter que pagar também, porque eu estou na lei, eu tenho que ver pela lei. Jesus, ele cumpriu a lei, porque Deus, nele mesmo, ele pensou assim: não, peraí, ninguém vai conseguir cumprir a lei, então eu vou cumprir por todos. Então por isso que hoje não precisa mais nós viver em sacrifício. Nós temos que viver hoje pela graça. Lá em Gálatas capítulo 3 está lá escrito que quem vive pela lei está debaixo de maldição. Temos que viver na graça de Deus. Tem que viver pela graça, porque Jesus nos resgatou da lei e da maldição e fez maldito por nós. Lá em Gálatas capítulo 3 versículo 13 está lá escrito que ele estava pegado no madeiro, e ali todo o pecado da humanidade foi pesado sobre o seu ombro, né? E ali se fez maldito, né? E carregou e pegou toda a maldição de todos nós, né? E ali ele cumpriu a lei. Então nós temos que viver hoje, não é na lei, nós não temos que viver pela lei, né? Nós temos que viver por Jesus, temos que seguir Jesus. Nós não podemos seguir religião. Ela mata, ela não salva ninguém. A religião, ela rejeitou o próprio Filho de Deus, e nós vivendo a religiosidade, a religião, né? Ele está dizendo para Jesus ali que o sacrifício de Jesus não vale para nada. Então nós temos que se voltar para Ele, voltar para a palavra de Jesus. O Evangelho de Cristo está sendo desprezado, o Evangelho de Cristo está sendo, né, desrespeitado por muitas outras e várias igrejas que tem por aí, meus irmãos, que parece uma igreja evangélica, mas não tem nada a ver com a igreja evangélica de Jesus Cristo. Prega o Evangelho, mas não tem nada a ver. Essa modalidade nova que entraram aí agora, chamada o gospel, né, foi o que está destruindo a essência, né, do verdadeiro Evangelho de Cristo. Aqui no livro de Mateus capítulo 18, voltando aqui para o assunto, que eu não esqueci não, eu estou aqui, né, na presença de Deus, o Espírito Santo, ele que está direcionando aqui essas palavras para eu compartilhar com vocês, amém? Em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20, está escrito aqui também que Pedro ele vai a Jesus e vai ter um diálogo com Jesus, ao ponto de conversar com Jesus, né, acerca dos irmãos. E ele faz uma pergunta para Jesus, irmãos, que às vezes nós esquecemos de fazer essa pergunta, né? Quantas vezes eu devo perdoar os meus irmãos? Quantas vezes? E Pedro, irmãos, ele não tinha nada de matemática, ele não era um matemático, ele não sabia nem fazer conta, não sabia nem assinar o nome, ele era um analfabeto igual como eu. E só sei assinar o meu nome. Mas o Espírito do Senhor Deus estava na vida dele de uma maneira tão forte, porque foi o único que revelou, quando Jesus estava dizendo assim: vocês todos vão ter que comer da minha carne e do meu sangue. Todos foram embora, se afastaram, deixaram Jesus. Não foi só naquele dia, quando ele estava indo e levando a cruz para ser, né? Que chegou até um sirineu e levou a cruz diante de Jesus. Não foi ali não, ali também todos abandonados, só ficou ali a família nos pés da cruz.
Maria e João, né? O irmão de Jesus. Foi só eles dois dando uma lição para nós, que se todos derem as costas e a gente ficar desprezado de tudo e de todos, irmão e minha irmã, a única pessoa que não vai nos abandonar no momento é o Espírito Santo. É só ele e a família mais chegada, né? Que vai estar perto de você para amenizar um pouco a sua dor. E Pedro aqui pergunta: mestre, 7 vezes que eu devo perdoar? Olha, ele queria dar aqui ele queria dar um espiritual para Jesus. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, olha para Pedro e diz: não, Pedro, não só 7 vezes. Né? Nesse mesmo texto aqui que eu estou voltando aqui para Lucas 22, está todo esse relato aqui, viu? Pode ler um pouco mais na frente, você vai ver essa passagem aqui, está aqui em Lucas 22. Quando também, repetindo, uma parte do que eu estou falando aqui. E aqui em Mateus 18, né? O versículo 15 ao 20, ele está aqui conversando com Jesus, perguntando a Jesus, pedindo a Jesus, porque Pedro já estava no seu coração para colocar no livro preto, né? Eu procurei um advogado, processar aqueles discípulos que caminhavam, né? Porque não deixava ele quieto, estava tirando Pedro mesmo do sério mesmo, meu irmão. E Pedro nunca se converteu. Se você for estudar bem direitinho a biografia de Pedro nunca se converteu enquanto estava andando com Jesus. Só se converteu depois da prisão, da morte e da ressurreição de Cristo, que ele veio, voltou para os irmãos, ele se converteu de verdade. Primeiro ele teve que chorar, né, amargamente, ele teve que Deus trabalhar primeiro no coração dele, dar ele um novo coração, né? Primeiro ele foi curado, para depois ele voltar um novo Pedro. Amém? É igual como Jonas, né? Jonas, ele para virar um novo Jonas, ele teve que entrar no ventre da baleia. O peixe teve que engolir ele teve que se lançar no mar em sacrifício ali dos outros, porque na hora ele disse: olha, eu vou ter que fazer isso, porque se eu não fizer, todo mundo vai morrer. Então ali é uma representação de Cristo. Na realidade ali foi apenas uma espécie de uma simbologia, né? A aparição de Cristo na vida de Jonas, né? Jonas dando a vida ali para que os outros viessem ser salvos, né? Mas ali Jonas, depois, com 3 dias, ele ora. No terceiro dia ele ora dentro do ventre, e Deus escuta, e Deus dá ordem ao peixe, né? A lançar ele de volta lá fora. Pedro, ele diz: só 7 vezes, Jesus, só? E Pedro disse: não, meu filho, não é só 7 vezes. Quer dizer, ele acrescentou aqui mais 4 vezes, né? Porque na lei judaica, o judeu, até hoje tem essa cultura, né? Na lei judaica, que os judeus só perdoam 3 vezes, irmão. Se a gente pecar com ele na 4ª vez, não tem perdão não, de jeito nenhum. E aí, Jesus conhecendo, né, o coração de Pedro, conhecendo que Pedro era um judeu, porque Pedro era judeu, né? Na realidade, todos os discípulos, até Jesus era judeu também, né? Porque ele nasceu na Judeia, né? Então, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não só 7 vezes, mas sim 70 vezes 7, né? Que dá 490 vezes, né? É muito. Imagina, irmão, eu acho que o maior desequilibrado, sem noção, o mais sem noção no mundo, né? Nenhum dia não consegue pecar tanto assim, né? Nenhum dia. Então, significa o quê? Perdoar sempre. Lá no livro de Mateus capítulo 5, também no versículo 24, né? Também Jesus ele diz assim: ó, se você se lembrar na hora que estiver no altar, e se você tem alguma coisa, né, com algum irmão, ou seu irmão teve com você, e você lembrar, né, que tem alguma coisa, alguma picuinha, né, algum contrito, né, você deixa imediatamente, deixa a sua oferta lá, né? Não dê agora não, essa oferta, tem pessoas que acham que a oferta é só dinheiro, mas não é. Quando você louva a Deus, você está ofertando. Quando eu estou falando aqui, eu estou pregando, o diácono Gilvan deu essa saudação aqui, essa reflexão, ele deu a oferta dele, a oferta, isso é uma oferta. Você ofertou o que? A palavra. Eu estou ofertando a palavra, a irmã ofertou, o irmão, o meu filho, a minha esposa, vocês ofertaram o louvor também é uma oferta a Deus, é adoração a Deus, é apenas mostrando um pouquinho de gratidão, né? Que nós temos, a forma de nós ofertarmos a Deus também é a gente também exaltar a Ele, engrandecer o nome dele e dar glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém, irmãos? E então aqui, olha, Jesus, ele vai dar a resposta para Pedro. Pedro, tem que perdoar, meu filho, 70 vezes 7, não é só 7 vezes não.
Porque Pedro, ele achou que 7 vezes já era muito, né? Tem muita gente que é assim, não. Um irmão ali, a pessoa ali, rapaz, sempre pisa na bola comigo, sempre apronta comigo, aprontou a primeira, aprontou a segunda, aprontou a terceira. A pessoa tem que pedir muita graça a Deus e sabedoria. E tem que estar sempre, irmão, perdoando sempre. Aí, voltando aqui em Mateus 5, versículo 24, né? Aí, olha o que Jesus diz aqui, ó. Se tu lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta, vai lá imediatamente, se reconcilie. Depois volte e entregue a oferta. Nessa noite, o que é que eu quero dizer com essa palavra? Está dentro do contexto do que vai, né, acontecer logo. Nós vamos estar aqui aceando, celebrando a morte e a ressurreição, né, de Cristo. Se alguns irmãos lembrar, né, que não foi lá, não se reconciliou hoje, não importa, irmãos, não deixe de não cear. Aí eu cito um texto lá em capítulo 2, versículo 10. Abra aí, Diácono Gilvão, para mim, por gentileza, por favor. 2 Coríntios, capítulo, versículo de número 10. Para dizer para vocês que se você não teve tempo, né, de se reconciliar com alguém lhe ofendeu essa semana, né? Não sei qual foi o dia, né, dessa semana. E de repente, irmão, o irmão, não vou tomar Santa Ceia não, porque se tomar indignamente, vai estar tomando para a sua própria condenação. 1 Coríntios, né? Está escrito nessa palavra lá na carta, né? 1 Coríntios, mas em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. Olha o que o apóstolo Paulo nos aconselha hoje, aqui nesse momento. Você vai fazer isso agora, faça isso em nome do Senhor Jesus. Nós vamos, irmãos, trocar o nosso joelho 5 minutos. Nós vamos orar. Durante essa oração, nós vamos botar em prática o que o apóstolo Paulo está mandando. Porque não é eu que estou mandando aqui, é Paulo. O apóstolo Paulo nos orienta a gente pedir não diante de ninguém, na presença de ninguém, né? Peça perdão a Deus. Diz 2 Coríntios 2,10. Leia aí em nome do Senhor Jesus. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Amém? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Que não sejamos vencidos pelo mal, né? Que o mal não venha nos vencer. Peça na presença de Deus, peça perdão na presença de Deus. Deus, Ele vai perdoar. Amém, irmãos? Amém, irmão? Louvado seja Deus. Concluindo aqui, irmãos, que a hora já se avança, é 8h30. Quero pedir aqui, usar os irmãos que sabem ler, para ler aí 1 de João, capítulo 1, versículo de número 7, versículo 7 e 8. Leia em nome do Senhor Jesus, disse para mim. Quem abrir primeiro aí, pode ler em nome do Senhor Jesus. É muito bom, né? A gente está recitando o versículo aqui. Eu vou usar, quem sabe ler aí, vai ler aí em nome de Jesus, amém? 1 de João, capítulo 1, versículo 7 e 8. Pode ler, irmão João. Porém, se andando na luz. Voz de trovão. Porém, se andando na luz. 1 de João 1, versículo 7 e 8. Porém, se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com outros. Os outros, E né? o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica De todo pecado. Você crê nisso, minha irmã e meu irmão? Então dê glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos lá também para. Eu vou acelerar aqui, porque eu escolhi aqui uma meia dúzia de versículos, viu? Para endosar aqui a mensagem, para nós poder orar pelo pão e pelo suco de uva. Amém? Vamos agora lá em Lucas 17. Vai ser o meu tradutor, rapaz. Está uma bênção, olha. Está gravando aí, viu? Vai para a internet. Ô, glória. Para outras pessoas serem edificadas, né? Através dessa palavra. Lucas 17, do 1 ao 5. Vem para cá, meu irmão. Vem aqui. Senta aqui, fica do meu lado aqui. Porque o áudio vai ficar para pegar um áudio melhor. Porque você vai lendo no microfone, né? E para o áudio sair melhor ali, amém? Lucas 17, do 1 ao 5. Glória a Deus. E disse ao discípulo: impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vier. Melhor for que ele pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhais por vós mesmo,
E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. E dissera então os apóstolos ao Senhor, acrescentando-os a fé. Senta aqui, meu irmão, abra aí em Colossenses. Enquanto você fala, eu vou explicar isso aqui. Olha o que Jesus está falando para nós hoje, a palavra de Jesus. Agora já não é do apóstolo Paulo, é do próprio Cristo, escrito por o doutor Lucas, né? Como é tremendo aqui, 7 vezes por dia. Se alguém errar conosco, nós temos que ter graça, pastora da guia, pastor. Temos que ter graça, humildade para perdoar. 7 vezes ao dia, olha que tremendo aí, ó. Todo dia, se vem alguém 7 vezes contra você durante um dia, todas as 7 vezes você tem que estar pronto para perdoar. É isso que Jesus está falando aqui. Amém? Colossenses capítulo de número 3, versículo 13. Para não ficar isolado no versículo 13, você pode ler, meu amado, o 12 e o 13. Amém? Revesti-vos, pois, como leito de Deus, santos e amados, de estranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportamos-vos uns ao outro e perdoando-vos um ao outro, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Aleluia. Viu aí que palavra forte, maravilhosa, linda, é Deus falando. Se você não crê, eu vou crer no teu lugar, mas aqui é Bíblia. Nós temos que, nos últimos dias, nos públicos, pregar a Bíblia. Amém, irmãos? Temos que pregar a palavra, não é estar enchendo linguiça, é pregar a Bíblia. É o que fortalece o crente, é palavra de Deus. Abra aí também, meu amado, em Tiago. Eu gosto muito do livro de Tiago, eu amo o livro de Tiago, eu aprendo muito com Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Quando você abre aí, eu vou dizer nesse livro aqui de Tiago, no capítulo 4, principalmente no capítulo 4, né? Capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 5. Segura aí que eu vou pedir para você ler o 16 para mim, amém? 5,16. Mas enquanto você não lê aqui, deixa eu citar aqui mais 2 textos no mesmo livro, capítulo de número 1, versículo 5. Olha o que está escrito: se entre vós falta, né, sabedoria, peça a Deus. Não é para pedir ao homem, peça a Deus, e Deus lhe dará e não passará em rosto. Está vendo aí? Você pode passar em rosto, eu posso passar em rosto. Não é? Nós somos falhos, é da natureza humana. Mas se nós pedir a Deus sabedoria, né, como Salomão pediu, né, e Salomão não pediu riqueza. Aí você pode estar dizendo, não, mas Salomão era rico. Para que Salomão ia pedir riqueza? Você já tinha o ouro e prata, ele era rei, né? Mas ele deixou de lado a riqueza. Ele foi humilde. Ele pediu o principal de tudo, irmão. Ele pediu sabedoria. E Deus disse, por você ter pedido sabedoria a mim, eu acrescentarei todas as outras coisas para você. E foi isso que aconteceu com Salomão. Amém, irmão? Amém, irmão? Precisamos pedir a Deus sabedoria. Aí no capítulo 4 de Tiago, versículo de número 7 e 8, olha o que está escrito lá, olha. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Irmãos, nós só podemos, tem muita gente que quer que Deus chegue a gente, não, a gente tem que ir a Ele. Não é Ele vir a nós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16, meu amado. Confessai as vossas culpas uns ao outro e orai um pelos outros, para que sararei. A oração feita pelo justo pode muito em seu efeito. Leia o 19 e o 20. Irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro no seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus.
é forte, mas Deus está falando aqui tremendamente. Tem mais, o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 3, versículo 15, né? Também está escrito que se nós temos que estar preparados para responder a cada um que vier pedir, né? Questionar a razão da nossa fé. A nossa fé, tem gente que chega perto, e o que é fé? E a gente às vezes não souber explicar o que significa fé, porque tem pessoas, não, mas eu tenho fé. Mas a fé, que fé? Porque fé, hoje existe fé de todas as maneiras, né? A fé natural, a fé sem obra, né? E a fé sem obra ela é morta, como diz lá em Colossenses. E a fé ela tem que ser com obra, e sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé, e a fé tem que ser na prática. E aí, nesse mesmo texto de Tiago, capítulo 5, voltando aí, meu amado, versículo 21 e 22, né? Veja o que é que diz aí o versículo 20 e 21, né? Isso aí, 20, é porque você leu 18, 19 e 20, você já leu, não foi? Então não foi aí não, então é em outro lugar, é Tiago, perdão, irmãos, é em Tiago, capítulo de número 3, Tiago, capítulo número 3, e o versículo de número 17 e 18. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bom fruto, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém. Vamos exercer essa paz. Vamos exercer a justiça de Deus. Primeiro começando no nosso lar, na nossa casa, depois lá fora, na sociedade. Amém? Vamos procurar mostrar que Cristo está em nós e que nós estamos como uma noiva de Cristo se preparando, porque o noivo está vindo e a noiva tem que estar pronta, preparada para receber o noivo. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Amém? Então, irmãos, fechando aqui para nós orarmos, né? Pelo pão e pelo suco de uva. Abra aí, meu amado diácono Gilvan, por gentileza. Louvado seja Deus. Em Filipenses, capítulo de número 1, e o versículo de número 15 ao 19. Os 6 eu vou citar porque eu sei, eu tenho gravado na minha memória, amém? Que Deus, Ele começou uma boa obra, e essa obra, ela não vai ficar pela metade, porque Ele é fiel para concluir aquilo que Ele começou. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aí do 15 ao 19, o nosso querido amado irmão vai ler por mim, para que vocês escutem o que o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite, nesse culto de Santa Ceia. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenda, não sinceramente, julgando, acrescentando aflição às minhas prisões. Amém. Viu aí que Paulo fala, né, aos filipenses? Que palavra de exortação, uma palavra de advertência, uma palavra de alerta, né, uma palavra para nós parar, refletir. Enquanto tem nós pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo, outros estão pregando por porfia, por contenda, por ciúme, por inveja, né? Capitalista, materialista, né? Outros dão de graça, aquele que recebe de graça, enquanto outros querem vender a palavra, né? Na realidade, eu estou falando uma linguagem bem direta assim para vocês entenderem, vocês que estão aí, que vão ouvir este vídeo, né? Veja se em alguma igreja está acontecendo isso, porque se tiver, ore para mudar, se não mudar, caia fora, porque a gente temos que pregar, dar de graça aquilo que Deus nos deu de graça. E o apóstolo Paulo, ele sempre disse isso: aquilo que eu recebi do Senhor, hoje eu vou te ensino. A igreja precisa da ajuda financeira para se manter, precisa,
mas não usando da fé, a palavra, né, para enricar, enquanto muitos por aí estão fazendo, enquanto membros na igreja estão passando necessidade. Mas isso aí fica para uma outra história, fica uma outra pregação que Deus um dia me conceder em nome do Senhor Jesus. Fechando agora aqui com chave de ouro, abramos aí, meus amados irmãos, a Bíblia aí mais uma vez, fechando o último versículo da noite, amém? Louvado seja Deus. No livro de Glória a Deus, Marcos, capítulo de número 25 e 26. O versículo 25, Marcos capítulo 11, o versículo 25 e 26. Leia aí em nome do Senhor Jesus. O 24 eu vou citar, o 24 está gravado na minha memória. O 24 diz assim, ó: tudo que pedirem em oração, crendo que já recebesse, né? Assim Deus será convosco. Quer dizer, você tem que crer antes de receber. Você tem que crer que já está, aquela bênção já está contigo. É isso, você tem que crer nisso. Amém, minha irmã? E meu irmão, mas o que me chama a atenção é o 25, 26, o que Jesus falou. Marcos escreveu o que Jesus falou. E esses dois versículos aqui é o versículo, irmão, para a gente parar e refletir o que Jesus diz aí. Amém? Marcos 11, 25 e 26. E quando estiveres orando, perdoai, se tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Em outras palavras, em outro texto que agora no momento eu procurei, não encontrei, mas está na Bíblia, eu tenho certeza que está na Bíblia, que a nossa oração ela é interrompida, né? Não lembro onde mas tem um texto na Bíblia que diz que quando nós oramos, obrigado com o nosso curso de né? Pronto, eu vou usar aqui a minha esposa, né? Eu brigo com ela durante o dia, aí eu venho para o culto da noite pregar, aí eu oro. Esse sacrifício que eu fiz, Deus não recebeu, porque eu briguei com ela. Então o que é que eu faço para que Deus receba, para que Deus me use, para que Deus escute a minha oração? Eu tenho que estar em comunhão com a minha mulher. Primeiro, em comunhão com a família. Primeiro eu não posso estar brigado com meu filho, com a minha esposa, com alguém da minha família. Primeiro eu tenho que me reconciliar, tenho que pedir perdão para poder Deus receber o meu sacrifício. Para que na hora que eu for orar, Deus ele possa ouvir a minha oração. Porque se a gente tiver brigado, né, não tem como Deus ouvir, é interrompido, né? Deus ele não recebe essa oração. Mateus 6, ai Jesus, essa aqui vai ser promoção, meu amado. Leia aí para mim, por favor, por gentileza. Mateus capítulo 6, esse texto aqui vai ficar de promoção. Mateus capítulo de número 6, do versículo 6, da partir do versículo 6. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, até o versículo 14. Pode ler em nome de Jesus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem secretamente te recompensará. E orando, não useis de repetições, como o gentio que pensa que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares ao homem as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Amém. Agora eu gostaria do diácono Giovanni lendo, eu vou repetindo, viu? A leitura da palavra da Santa Ceia, né? Mas antes vamos primeiro orar, né? Orar pelo pão e orar pelo suco de uva, e em seguida depois, quando eu estiver
feita a oração, eu vou fazer do jeito como eu aprendi na Assembleia, tá certo? Na Assembleia de Deus. Vamos orar, o irmão Gilvan pega aí o pão e os quatro uma vez só e entrega um aí comigo, pronto, isso. Então vamos, a irmã, vocês dois, pode colocar a mão rumo aqui do pão, vamos fazer uma oração só, amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, apresente, meu Pai, nesse momento agora, Senhor, esse suco de uva, que vai ser, meu Pai, representado aqui como teu sangue, meu Pai. Eu apresento também esse pão, que vai ser representado o seu corpo, meu Pai. E que a partir do momento, Senhor, uma vez está sendo orado aqui, o Senhor, meu Pai, tira toda impureza, todo fermento, foi feito, meu Pai, na padaria, mas eu apresento agora nesse momento, você tirar toda impureza, meu Pai, todo fermento do pão, abençoando, meu Pai, e que esse pão, meu Pai, venha a ser o corpo do Senhor, meu Pai, a partir do momento a nós se alimentar nesse momento, a gente possa ser curado através do corpo do Senhor, meu Pai, e também do suco de uva que eu estou apresentando agora nesse momento também, Senhor. Que esse suco de uva seja transformado, meu Pai, em seu sangue, representando o teu sangue, meu Pai, que através desse sangue, meu Pai, possa estar curando também a nossa alma e curando o nosso corpo físico, tirando toda a doença de nós, meu Pai. A partir do momento que nós formos cear, nesse momento, meu Pai, eu peço em nome de Jesus, esteja, meu Pai, colocando, meu Pai, uma unção, meu Pai, de cura, meu Pai, sobre esses dois elementos, meu Pai, que representa o corpo e o sangue do Senhor. Apresente diante de Ti, meu Pai. Ajuda, meu Pai, a nós tomarmos, meu Pai, essa santa ceia, e que esse pão e esse suco de uva, da partir de hoje, da partir de agora, meu Pai, venha a ser o corpo e o sangue do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, esteja em nome de Jesus, meu Pai, abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode deixar lá primeiro, encosta aí primeiro, para ler a palavra, né? Primeiro, vamos ler aqui a palavra, em Mateus 26, versículo de número 27, 28. Louvado seja Deus. Valendo, eu vou repetindo aqui, a partir do 27. Mateus 26, do 27. Do 26, a partir do 26 fica melhor, né? E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoou. Jesus tomou o pão e o abençoou. O partiu. E o partiu. O deu E aos deu seus discípulos. aos seus discípulos. E E disse-lhe: tomai, comeis, isto é meu corpo. isso é o meu corpo. E tomando E o cálice, tomando o cálice, e dando dando graças, graças, deu-lhe, dele, dizendo, bebei dele todos, e todos, porque isto é o meu sangue, o meu sangue, o o sangue sangue do do Novo Novo Testamento, que é derramado, por por muitos, para a remissão, remissão dos pecados. E digo-vos, E digo-vos, desde agora, não bebeis esse fruto do rime, até que dia que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E diga amém. 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 Então, irmãos, com mais, entregais cada um a sua tacinha, né? Número 37 e o versículo de número 23, 24, 25. Amém? Salmo 37, 23, 24, 25. Os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Mesmo que esse homem caia, não ficará prostrado, porque Deus o levantará e colocará em pé com as suas fortes mãos. Eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo, e nem a sua descendência a mendigar um pão. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Quem está no altar comigo aqui, diga amém.
Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Vamos orar? Quero fazer uma oração. Louvado seja Deus. A palavra já foi falada, foi dada aqui vários textos, né, várias referências bíblicas, citado, né, para o coração, para o conhecimento e a graça de Deus venha a cada dia estar em nós, nos ensina, aprendendo com a palavra, procurando procurar entender a forma que cada um vive no momento certo. Sempre é importante, irmãos, nós pedirmos também sabedoria a Deus, o que a gente deve às vezes falar, porque às vezes a gente tem um momento que às vezes a gente quer falar pelos cotovelos, né? Ou igual com o Pedro, né? O Pedro ele falava pelos cotovelos. Pedro ele falava o que ele queria, não tinha papo na língua, ele falava o que viesse na mente, ele abria a boca e não queria nem saber se alguém ia ficar magoado, ia ficar, né? Mas não é assim. Quem tem o Espírito Santo ele nos ensina a gente ser manso, ser humilde, ser compreensível, ser tolerante, né? E a gente precisa cada dia aprender com a palavra, porque é a palavra que vai fazer nós perseverar, né? Chegar lá no céu, amém? Deus, Pai amado, Pai querido, Pai eterno, Pai celestial, Pai das misericórdias, Pai das luzes, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, meu Pai, do culto de Santa Ceia, estamos aqui, meu Pai, pedindo, meu Pai, as tuas misericórdias, pedindo o seu perdão, meu Pai, pedindo, meu Pai, a cada dia a direção, que o Senhor venha nos dar a direção, meu Pai, naquilo que nós possamos ser, podemos fazer, para que a sua obra cresça, para que o nome do Senhor, meu Pai, venha a ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajuda meu servo, tua serva, ajuda, meu Pai, o diácono Gilvan, sua família, abençoa ele, abre as portas de emprego, meu Pai, abre as portas de emprego para mim também, Senhor, para todos aqueles que precisam, abençoa os empresários dessa cidade, vai Deus abençoando, meu Pai, a liderança, meu Pai, religiosa, e toda a liderança na área política, na área jurídica, na área da educação, da segurança, em todas as áreas, meu Pai. Nessa noite, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, a um raio de 7 km² ao redor desta congregação. Vai Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visitando cada casa, cada lar, repreendendo toda potestade e principado, meu Pai. Vai dando vitória, vai fazendo com que, meu Pai, qualquer palavra maldita venha ser caída por terra nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai, derrama o teu Espírito, manifesta o teu Espírito de mansidão, meu Pai, de compreensão, de entendimento. Ajuda o Espírito Santo, nós temos estratégia, temos discernimento, meuPai, para discernir quando, meu Pai, é o Senhor que fala, e quando é o homem ou quando é o inimigo da nossa alma. Nos dá discernimento nessa noite, meu Pai, e levanta nós, meu Pai, como brasa viva tirada do teu altar. Nos capacita, lapida, meu Pai, cada um de nós, meu Pai. Forja o nosso caráter, a nossa personalidade. Nos ajuda, meu Pai, que não abrir a nossa boca, a gente venha falar algo que venha trazer cura para a alma, que venha trazer restauração, que venha trazer transformação. Que o Senhor venha, meu Pai, colocar em nós, meu Pai, um espírito excelente, meu Pai, um espírito de fortaleza. Que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, a ser bondoso, que a gente venha ter caridade, que a gente venha se compadecer. Que a gente venha ser bondoso, meu Pai, e caridoso, que a gente venha ter sensibilidade, humildade, que a gente venha ter compaixão, que nós viemos, meu Pai, se compadecer, meu Pai, por aqueles, como a sua própria palavra diz, como o Senhor mesmo falou, que nós temos que chorar por aqueles que choram e se alegrar por aqueles que se alegram. Ajuda o Espírito Santo a tua igreja, ajuda a tua igreja a ter mais paz, mais comunhão, união. Tira todo o fermento, tira tudo aquilo, meu Pai, que atrapalha a tua igreja crescer, meu Pai. Repreenda todo o ciúme, toda a inveja, toda a lasciva, prostituição, adultério, tudo aquilo que atrapalha, meu Pai, o teu povo, meu Pai, ser abençoado na terra. Vai no nome de Jesus, meu Pai, no coração de cada dos líderes, vai no coração, meu Pai, daqueles que estão, meu Pai, espalhando contenda. Em nome de Jesus, repreenda, meu Pai, todo o mal, toda disse-me-disse, todas as picuinhas, todos os falatórios, toda a divisão, toda a falsidade, toda a hipocrisia, variarismo. Em nome de Jesus, sai, todo o mal caia por terra. Em nome de Jesus, ajuda essa congregação a crescer, meu Pai. Traga pessoas para cá, meu Pai, gente que realmente quer ter compromisso para somar, para que junto a gente venha, meu Pai, mostrar para Corrais Novo, mostrar, meu Pai, também para outras igrejas, para outros irmãos, meu Pai, que o teu Espírito está aqui, meu Pai. Porque há igrejas que o Senhor já me mostrou pelas madrugadas, que o teu Espírito não está mais dentro da casa, meu Pai. Que reina é o Espírito do homem, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, vai Deus tirando, meu Pai, esse espírito de divisória.
esse espírito, meu Pai, esses espíritos de contenda, de ciúme, meu Pai, de falsidade, de hipocrisia. Em nome de Jesus, vai limpando a sua casa, limpando a sua igreja, meu Pai. Ajuda, meu Pai, ajuda com as nossas fraquezas, vai trazendo cura para a alma. Vai, Deus, abençoando a família, vai salvando a família de cada um de nós que estamos aqui, meu Pai. Vai salvando a Currasdol, vai salvando o planeta inteiro, meu Pai. Vai, Deus, tirando, meu Pai, toda a depressão, meu Pai. Vai tirando, meu Pai, toda a frieza, toda a apostasia. Vai caindo por terra, vai tirando, Senhor. Vai limpando, meu Pai. Limpa o nosso coração. Ajuda, meu Pai, a nós a cada dia, meu Pai. Ser, meu Pai, um instrumento das tuas mãos para ser bênção para outras pessoas, meu Pai. Ajuda nós a ter, meu Pai, sensibilidade. Ajuda nós a ser, meu Pai, pacífico. Ajuda, Espírito Santo, nós ser manso e humilde de coração. Confirma a vitória na vida de cada um de nós essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a igreja crê, diga amém. Uma salva de palmas, né, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor nosso Deus. O manjape-nos fez faminto sua alma saciar. Receba o sangue de Cristo. Glória a Deus. Se não é aqui, tá? O senhor dá para ele. Já pegou, né? Agora pega na mão. Não, primeiro. Não, já pegou. Agora o senhor dá para ele. É o pão. Não. Pega o pão. Receba o corpo de Cristo. Não. Receba o corpo de Cristo. Receba. Amém. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba o corpo de Cristo. Então, semelhante ao mesmo Deus, Jesus levantando o cálice, né, e o pão, repartiu, dando aos seus discípulos: comais e bebeis, todos vós, esse é o meu corpo e o meu sangue da nova aliança. Bebais todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória. O que as pessoas acham de nós? O que é que nós achamos das pessoas? O que nós achamos quem somos? Ou que outras pessoas acham que eles são? Isso nada importa. O que importa é que nós somos o que Deus quer que sejamos. Somos ser humano. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui também para passar por frio, calor, né? Fome, passar pelo vale da sombra e da morte, passar também pelo deserto. Estamos aqui para enfrentar os trancos e barrancos. Um dia nós estamos lá embaixo, outro dia estamos lá em cima. O que importa, irmãos, não é o lugar geográfico. O que importa é que eu e você temos que saber que Deus, Ele nos conhece. A nossa pressão digitais que temos nos dedos é única. Não existe ninguém igual você, igual eu na terra. Somos únicos. Deus fez, guardou a forma e nunca mais vai ter um igual a nós. Você pode olhar para alguém e ver defeitos, mas você já parou para ver, olhou diante de um espelho, os defeitos que você tem? Todos temos defeitos. Não podemos viver baseado no que os outros falam. Nós vivemos de escolha. Qual é a escolha que você escolheu para ser? Para viver feliz ou para viver oprimido, deprimido, com depressão? Joga essa depressão fora. Aceite Jesus. Gostaria de dizer neste vídeo, irmãos, que aqueles que gostam de louvor estão equivocados,
Porque o louvor que tem que gostar é Deus, não nós. Nós temos que entender que a nossa posição na igreja é de adorador, é de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? E o que edifica a nossa vida, ao ponto de nós não pegar depressão, não se apostatar da fé, é a gente viver pela palavra, viver na palavra, praticar a palavra, apresentar Cristo às pessoas, que a gente possa cada dia diminuir e que Ele cresça, né? Que o nosso Deus cresça a cada dia em nossas vidas. Entenda a sua posição de adorador. Jesus te ama. Deus abençoe.